Ei, gente, tudo bem? Então, como eu disse para vocês, agora a gente vai fazer no vídeo 2 uma espécie de guia de leitura do e-book. Eu vou tentar apresentar para vocês a lógica do texto, como o texto está estruturado e quais são os principais tópicos que eu acho que vocês deveriam ter atenção para fazer uma boa leitura do material. Eu reforço o que eu já disse na aula 1, é que esse guia de leitura não substitui a leitura. É um facilitador, é um orientador, tá bem? E aí, com isso, esse nosso curso de Direitos Humanos e Enfrentamento à Violência fica mais produtivo. Produtivo em que sentido? Vocês vão ter uma orientação de leitura, eventualmente, antes de fazer a leitura do e-book, e com isso vocês já conseguem chegar ao material com direcionamento, com algumas questões iniciais, com algumas dúvidas, com algumas provocações, com algumas interpelações que a gente vai trazendo ao longo da nossa exposição, e com isso vão conseguir tirar mais significado do e-book, vão conseguir se apropriar ainda mais dos conteúdos que estão sendo discutidos, tá bem? Essa é a ideia dessa segunda aula, então. Vamos lá, vamos começar. Uma das questões importantes que estão lá no e-book, vocês vão perceber, é que quando a gente estuda violência na escola, a gente tem que pensar o papel da escola. E aí a gente começa destacando o texto argumenta bem, mostra os meandros da discussão, e aqui eu vou deixar uma visão mais geral para você, é a ideia geral de escola, que sem dúvida nenhuma é um dos principais espaços da modernidade para a formação e desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. Esse é nosso cânone, né? Essa é a nossa Bíblia contemporânea de desenvolvimento humano, não nos dias de hoje, no século XXI, e a gente continua seguindo essa ideia. Só que, além disso, quando a gente coloca a questão da violência, né, em escola, a gente tem que colocar alguns elementos críticos. E aí tem três tópicos aqui que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiro, não em todas, mas existem escolas que praticam mecanismo de seleção e exclusão. Isso já é um viés de violência, porque geralmente as escolas que praticam esse tipo de mecanismo, elas vão trabalhar pela exclusão dos grupos em situação de maior vulnerabilidade, não promovendo a equidade. Então, se por um lado a escola é esse bloco central de formação e desenvolvimento, a gente tem que ter a capacidade crítica de saber também que a escola faz mecanismos perversos de seleção e exclusão. Reforço que não são todas as escolas, os diretores são muito bem intencionados, os profissionais de educação também são as pessoas mais respeitáveis que a gente tem, mas a realidade é que existe esse mecanismo e por isso a gente tem que dar atenção, tem que ter reflexão sobre ele. Além disso, uma outra questão que é muito importante nas escolas, e às vezes passa até despercebido, é que a escola é um espaço de relações cotidianas e reiteradas, sem grandes margens de escolha. O que eu quero dizer com isso? A pessoa tem que ir para a escola. Chegou uma determinada idade, até por obrigação legal, ela tem que comparecer à escola. E ao fazer o comparecimento na escola, não tem muita margem de escolha. A pessoa vai entrar numa determinada turma, numa determinada série e vai seguir uma trajetória escolar. Bom, gente, aqui não é necessariamente um problema, mas é um ponto de atenção. Todas essas relações que, de certa forma, nos chegam impostas pelos nossos ordenamentos jurídicos, pelos nossos hábitos sociais, se não tiverem estruturados em regras democráticas de convivência, podem ser uma fonte de tensão que, eventualmente, se desdobra em um conflito e pode redundar em violência. Então, aqui é um outro ponto de atenção, né? Colocando a escola em perspectiva, a gente tem que sempre pensar que é um lugar de convivência que as pessoas têm baixa margem de escolha. E pode ser que essa baixa margem de escolha deixe algum grau de insatisfação que pode se desdobrar, encadear um conjunto de outras atividades que pode culminar na situação de violência. Tá bem? E por fim, eu quero destacar com a gente aqui que a escola pode ser vista como uma produtora e reprodutora de violências. Ao longo dessa aula, eu vou explicar um pouco melhor essa ideia, mas então vamos fechar esse slide com a seguinte mensagem, a síntese desse slide. Olha, então a escola é nossa grande aposta para a formação e desenvolvimento de pessoas. Só que nessa grande aposta há até pelo menos três tópicos de crítica que a gente pode destacar, que podem ser uma das raízes ou podem gerar como consequência violência. Os mecanismos de seleção e exclusão,
a necessidade de se ter regras de convivência democrática ou a ausência de regras democráticas como um mecanismo potencialmente gerador de violência, e a escola como uma produtora e reprodutora de violências. Bom, é assim que a gente começa a pensar violência nas escolas, pessoal. E aí, antes de falar propriamente dessas violências com mais cuidado nas escolas, vamos pegar aqui uma classificação dos tipos de violência, só para a gente pensar o que é da escola, o que é na escola e o que é contra a escola. Olha só, como eu disse anteriormente, a escola é produtora e reprodutora de violência. Então vamos ver como a escola é produtora de violência. É aqui essa primeira linha, quando a gente fala tipos de violência da escola. A própria instituição se manifesta como agente agressor, na forma como se organiza, funciona e se relaciona com os alunos e comunidade escolar. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou tentando exemplificar a escola como uma produtora de violência, tá bem? Só que ela não é somente uma produtora, como eu disse, ela pode ser uma reprodutora. E aí está mais próximo dessas duas linhas aqui abaixo. Às vezes nós temos algumas violências que são na escola, mas não são da escola, né? As violências na escola são aquelas que ocorrem dentro do ambiente escolar ou em suas mediações, vitimando as pessoas da escola ou da comunidade escolar. E, por fim, há ainda a violência contra a escola, né? Esses casos são situações que, infelizmente, nós conhecemos em muitas das escolas do nosso estado, das nossas cidades, do nosso país, que são as agressões ao patrimônio da escola, como incêndio, roubos, furtos e outros. Percebam aqui, gente, daqui a pouco vai ter mais oportunidade de detalhar isso com vocês melhor, o tanto de situações de violência que pode acontecer numa escola. De forma que, se a gente usasse até o plural violências, seria adequado, porque não está falando só de um fato, não. A escola ela está numa situação complexa que tem vários contextos que podem gerar violência e a escola pode ser tanto uma produtora como uma reprodutora de violências, né? É nesse sentido que eu destaquei essa informação no slide anterior. Seguindo um pouquinho mais, vamos para o próximo slide, que a gente vai discutir uma grande definição que está muito presente nas realidades das escolas. É o conceito de microviolência. Bom, gente, microviolência, aí a gente está pegando emprestada essa definição da professora Miriam Abramovay, tanto no relatório de 2012 quanto no relatório de 2021 que eu apresentei para vocês na aula 1, ela vai trazer a seguinte definição. Microviolência é uma prática que envolve dimensões sociais, culturais e econômicas. Elas podem ser vistas como fenômenos isolados ou pontuais e tendem a se relacionar com a violência bruta. Então, começando de trás para frente, eu vou apresentar dois conceitos aqui centrais para vocês. Um é de microviolência, que eu já estou tratando, e outro é de violência bruta. Esses dois conceitos não devem ser vistos de maneira independente, mas devem ser compreendidos de maneira interrelacionada. O que quer dizer interrelacionada? Às vezes um é gerador do outro, ou um guarda paralelo com o outro. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. E no caso específico das microviolências, que é por onde a gente está começando, a gente vai ver que elas surgem de aspectos sociais, culturais, econômicos. Vocês devem estar perguntando assim, mas como, Emanuel? Como uma violência surge de dimensões sociais? Por exemplo, ou de uma dimensão econômica, ou de uma dimensão cultural. Às vezes o racismo, às vezes a homofobia e outras várias formas de fobias que existem na escola ou estão presentes no ambiente escolar, elas são exemplos de microviolência. E daqui a pouco eu vou tratar disso com vocês com mais cuidado. Às vezes a microviolência são situações isoladas ou pontuais, mas elas podem ser sistemáticas também, tá? E aí vamos detalhar mais um pouco essa discussão sobre microviolência. Aqui eu tenho alguns exemplos de microviolências, ilustrados até por algumas imagens. A microviolência, gente, começa com alguma situação que está no nosso nível de convivência social, embora não seja desejável, que são as ofensas e agressões verbais. Aqui a gente tem até uma imagem aqui mostrando uma posição de agressor, um homem com o dedo apontando para uma mulher. Aqui é aparentemente uma situação de agressão verbal, se a gente for fazer uma leitura da imagem, né? Só que disso a gente pode ver vários outros fenômenos associados ou fenômenos até mesmo independentes, mas que são expressões de microviolência. Nós temos, por exemplo, a homofobia,
né? Que é uma espécie de aversão, uma espécie de medo ao público que não é heterossexual. Aqui nós temos também, novamente, uma imagem representativa dessa situação, que é um jovem sentado com uma calça branca e uma bandeira da simbologia LGBT em mãos, e um monte de dedo apontando para ele como se fosse uma condenação. Isso é um tipo de violência. Além da violência da homofobia, nós temos o racismo, que é a fobia, o medo, a aversão contra a pessoa negra, né? E aqui, novamente, a gente tem uma imagem ilustrativa nesse slide, que é uma pessoa negra, com o cabelo black power, a pele negra, em posição defensiva, braços cruzados, pernas dobradas, quase fazendo uma defesa do seu corpo aqui, e um conjunto de dedos, novamente, apontando para elas no sentido de condenação, né? Então, aqui, novamente, a gente tem uma representação imagética do que seria o racismo. No nosso e-book, como eu disse, está aprofundado o que é o racismo, conceitos, fundamentos. Então, por favor, pessoal, façam a leitura do e-book. Além do racismo, nós temos a xenofobia. O que é a xenofobia, gente? É a aversão, é o preconceito ao estrangeiro. E aí aqui a gente tem uma outra imagem ilustrativa dessa situação, que é uma grande mão, como se estivesse falando assim, pare, ou usando a expressão em inglês, stop, e um grupo aí de pessoas com a aparência de serem imigrantes, olhando para aquela mão como se tivessem assim, sem condição de prosseguir, né? Então, essa é a versão ao estrangeiro, a pessoa que é de outro país, aquele que não é o nacional, que não tem a mesma nacionalidade que a gente. É importante a gente ter atenção à xenofobia, pessoal, porque o Brasil, nos últimos anos, se tornou uma rota de refugiados. Podemos destacar aqui os venezuelanos, os haitianos, e há uma tendência, uma discussão de que essa rota brasileira pode se intensificar, sobretudo devido aos eventos de extremos climáticos que nós estamos passando atualmente, ou colapso climático, dependendo aí da conceituação que vocês trabalham. O que tende a acontecer se esse fenômeno se agudizar nos próximos tempos? As pessoas vão se encontrar em ambientes hostis para a sobrevivência nos seus países de origem, pode ser situação de inundações, situações de seca ou outras situações de eventos climáticos dessa natureza, e com isso elas vão procurar outro país para viver. E o Brasil é visto como potencialmente um desses destinos. Então, a xenofobia deve ser um conceito que a gente tem que estar sempre atento, tá bem? Temos ainda um outro tipo de preconceito, de microviolência que existe também no ambiente das escolas, que é o capacitismo. O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Aqui nós vamos ter uma pessoa que, numa imagem, né, representada numa imagem, numa cadeira de roda, e demonstrando uma certa bravura, porque ao redor dela tem vários impedimentos, várias barreiras que a impede de exercer em potencialidade as capacidades que ela tem. Esse é o capacitismo. O capacitismo envolve tanto as barreiras físicas quanto as barreiras atitudinais e comportamentais. Existe ainda, pessoal, a aporofobia, que é o preconceito à pessoa pobre, ou em situação de maior dificuldade econômica, e outras formas de preconceito, como, por exemplo, preconceito contra a pessoa gorda, contra a pessoa magra ou excessivamente magra, excessivamente gorda, excessivamente alta, excessivamente baixa. Então, são todas essas situações, pessoal, que existem, são formas de violência, geram várias sequelas na vida do indivíduo. Isso no e-book vocês conseguem ver em detalhe quais são os impactos na saúde, na psique, nas relações sociais. O indivíduo é impactado de diversas formas e isso é uma das causas da violência nas escolas, tá? A gente nunca pode esquecer disso. Às vezes a gente olha um ataque à escola, que é uma situação extrema e absolutamente indesejada, mas a gente não pode simplesmente focar o análise nesse fenômeno sem esquecer da microviolência, que é esse assunto que eu estou abrindo essa vídeo aula com vocês, tá bem? Vamos seguindo aqui na nossa discussão para falar então da violência dura, que é o caso, por exemplo, do ataque às escolas. Lembrando que violência dura e microviolência devem sempre ser vistos
de maneira relacionada ou, no mínimo, associada. A gente tem que pensar essas duas questões quase sempre juntas. Bom, violência dura é um ato de brutalidade, de utilização da força ou da intimidação de um indivíduo ou um conjunto de pessoas de maneira eventual ou cotidiana. Ela se refere a atos ou eventos dos quais decorrem danos irreparáveis e irreversíveis para os indivíduos do espaço escolar. Começando aqui, de novo, de trás para frente, quando a gente fala de danos irreparáveis e irreversíveis, são desde sequelas que a pessoa vai carregar ao longo da vida até situações extremas de eliminação de vida. Tá? Então, a gente está falando aqui de mortes, de atentados. Isso é a violência dura. Infelizmente, nos últimos anos aconteceu no Brasil, a gente teve algumas escolas que foram alvo de ataques violentos, e essa é uma expressão da violência dura, né? Como está registrado aqui nesse slide, é um ato de brutalidade, de extremismo e de uso de força, da intimidação, para coagir um indivíduo, um conjunto de pessoas. Isso pode ser de maneira eventual, um fato isolado, ou sistematicamente também. Bom, aqui, gente, a gente pode pensar as várias formas de violência dura que existem nas escolas. Nós temos as atuações das gangues, nós temos o tráfico de droga, nós temos a presença de armas, que pode ser armas brancas e armas de fogo. E aqui tem uma discussão muito importante no e-book, se vocês vão conseguir aprofundá-la, o quanto gera insegurança o aumento do acesso à arma pela população. Para as escolas, pessoal, é muito claro que uma população totalmente armada não é uma sociedade totalmente segura. Na verdade, o contrário. Quanto mais armado tivermos, vai prevalecer uma lei de natureza que cada um vai fazer a sua própria defesa e, no final das contas, ninguém está seguro. Então, a presença de armas nas escolas é um fenômeno muito preocupante e guarda relação com esse fenômeno contemporâneo que acontece no Brasil, em outros países do mundo, é de as pessoas recorrerem a ter posse de arma para tentar aumentar a sensação de segurança, o que infelizmente não acontece. Na verdade, gera maior insegurança. Bom, gente, a gente tem ainda os ataques às escolas, né, que são essas situações de violência extrema que algumas escolas, inclusive brasileiras, presenciaram nos últimos anos. E temos aí com as redes sociais, com as tecnologias da informação, o bullying e o cyberbullying. No nosso e-book a gente discute isso com muita atenção também. Nós vamos ter uma aula específica sobre fake news e aí a gente vai conseguir dar mais atenção a esses temas. Diante disso, pessoal, fechando aí nosso roteiro de leitura do e-book, a gente tem a seguinte pergunta. Nossa, é tanta violência, são tantas situações que a escola está sujeita, o que fazer? Vocês vão ver que lá no e-book a gente apresenta algumas ideias, algumas recomendações. Naturalmente, essas ideias, essas recomendações não são soluções definitivas, eventualmente nem vão ser aplicáveis, algumas delas, à sua escola, mas vale a pena conhecer. Pode ser que alguma delas seja aplicável, alguma delas seja adaptável, a combinação de algumas delas pode gerar algum resultado, alguma possibilidade de reversão em alguma medida dessa situação. Há questões aqui muito estruturais que não só a escola consegue resolver sozinha, mas a gente deixa a sugestão daquilo que tiver ao alcance da escola e for possível executar aí pelos profissionais de educação, gestores, supervisores e outros profissionais que estão em atuação na escola, façam uso desse expediente. Por exemplo, a gente vai discutir como é que supera ou trabalha a invisibilidade desses grupos que são alvos dos vários preconceitos, os negros, as mulheres, a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, a pessoa imigrante e outros segmentos da população que são tratados, entre aspas, como invisíveis. Nessa mesma linha, a gente vai trabalhar como é que se desconstrói estereótipos, né? Ah, a pessoa é pobre porque é preguiçosa? Será assim ou não? Bom, isso também é uma coisa importante a se trabalhar para desconstruir as microviolências. A gente vai trabalhar ainda a questão da tolerância e da diversidade religiosa. Importante, porque a gente sabe que uma das manifestações do racismo é, por exemplo, a intolerância religiosa às religiões de matriz africana no Brasil. A gente vai repensar algumas questões que estão no senso comum,
Às vezes a gente pensa que alguma forma de comunicação, alguma situação que já está tão habitual na escola, é comum e assim deve ser. Na verdade, aquilo pode ser retrabalhado e diminuir o nível de estresse, de ansiedade, de insegurança que uma escola pode gerar. Para aquelas pessoas que são vítimas da violência, a gente vai discutir um pouco também como é que a gente supera a auto-rejeição. Imagina aí uma pessoa negra que passou a vida inteira recebendo algum tipo de insulto, algum tipo de agressão verbal ou física. Essa pessoa pode ter construído algum sentimento de auto-rejeição, e é possível que a escola contribua para que essa pessoa não se veja como inferior, de fato ela não é. É uma pessoa igual a todos nós e tem que ter um sentimento de segurança, de aceitação, que vai consegui-la localizar melhor dentro da escola, como um estudante, futuramente como um cidadão e um profissional no mercado de trabalho. A gente vai discutir um pouco como aprofundar a gestão democrática, no sentido de que a escola é um lugar de convivência que as pessoas não têm grande margem de escolha, então a democracia, a prática democrática ajuda a gente a diminuir o nível de estresse e apreensão numa escola. A gente vai discutir um pouco como abordar um agressor e vítima, como dar a voz da vítima, dar segurança para que ela fala, jamais culpabilizá-la. Essa discussão é muito importante. Da mesma forma, mostrar para o agressor o dano que ele está gerando, a responsabilidade que ele está assumindo, o que ele vai ter que passar para sanar, para responder por um eventual dano gerado à escola. Então, isso também está nos nossos materiais, vocês têm que ler o e-book por causa disso também. Uma humilde recomendação para vocês. Além disso, e por fim, a gente vai mostrar um pouco como fazer o uso adequado das redes sociais, como enfrentar o discurso de ódio, como lidar com boatos e conteúdos violentos que estão circulando nas redes sociais das escolas, como fazer denúncia e solicitar apoios, a rede de apoio, rede de valorização à vida, centro de atendimento aos estudantes que foram vítimas de violência pelas redes sociais, central de Libras para atender aqueles estudantes que precisam da língua brasileira de sinais. Então, isso tudo está lá apresentado no material. Eu recomendo que vocês façam a leitura. A gente tem aqui ainda mais 3 itens, gente, que é construir uma rede de proteção à escola, que nada mais é do que o sistema de garantia da criança e do adolescente, já preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente pode articular com o sistema de saúde, o sistema de assistência social, o sistema de segurança pública, as procuradorias, os juizados e toda essa rede que faz a proteção e a operação de justiça dos direitos da criança e do adolescente, e aí a gente faz um escudo de proteção à escola que certamente contribui para que a gente tenha menores índices de violência na escola. Tem também, gente, conhecer a legislação, já existe lei que combate o bullying, faz o Dia Nacional de Trabalho contra o bullying, tem a previsão aí dos profissionais de assistência social e psicologia na escola. A gente destacou toda essa legislação no nosso e-book para vocês conhecerem e poderem executar da melhor forma. E falando em execução, a gente tem aí as políticas públicas. Temos políticas públicas, inclusive no governo do Estado de Minas, fluxos estabelecidos, protocolos, núcleos. A gente tem que conhecer esses lugares, esses institutos, para, num contexto de violência, a gente saiba executar e acionar as partes envolvidas. Então, pessoal, esse é o desenho geral do nosso e-book. E aqui é o nosso convite de leitura para vocês, finalizando essa segunda aula. A gente começa discutindo o papel da escola no debate sobre a violência, passa aí pela microviolência e pela violência dura, e vai chegar aí em formas, estratégias de enfrentamento, de lidar com a violência nas escolas. Tá? O resumo do nosso e-book é esse. Isso aqui que eu passei não substitui a leitura do material, mas, como eu disse, contextualiza vocês para aquilo que vocês vão precisar fazer, para aquilo que vocês poderão fazer em um contexto de violência que, eventualmente, a escola de vocês estiver enfrentando. Eu vou terminar, então, essa segunda videoaula por aqui e vamos preparar para a gente ir para a terceira videoaula, tá bem?